Graças e paz, irmãos. Vamos juntos abrir a palavra do nosso Deus no livro de João, o Evangelho de João, capítulo 12. Livro de João, capítulo 12. Vamos ler dos versículos 27 a 33. João, capítulo 12, vamos ler dos versículos 27 a 33. Os irmãos encontraram? Leiamos a palavra do nosso Deus. Agora a minha alma está angustiada. E o que direi? Pai, salva-me desta hora? Não, pois foi precisamente com este propósito que eu vim para esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu. Eu já o glorifiquei e ainda o glorificarei. A multidão que ali estava e que ouviu aquela voz dizia ter havido um trovão. Outros diziam, foi um anjo que lhe falou. Então Jesus explicou, não foi por minha causa que veio esta voz, e sim por causa de vocês. Chegou o momento de este mundo ser julgado, e agora o seu príncipe será expulso. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. Ele dizia isto, significando com que tipo de morte estava para morrer. Amém. Vamos orar ao nosso Deus. Deus Santo, poderoso, nós nos encontramos agora, Senhor, diante da Tua perfeita palavra. Nós te pedimos, Pai, com toda a humildade, com toda a reverência, que estamos diante de Ti, para que o Senhor nos ajude a compreender as Tuas palavras, Tua verdade, os Teus decretos, para que essa palavra, Pai, seja frutífera. Nós venhamos dar verdadeiros frutos de arrependimento, frutos, Pai, nas nossas práticas diárias, na verdadeira crença, na verdadeira fé, para a Tua glória, através da Tua palavra, Senhor, através do Teu Santo Espírito, que ministra em nossos corações, por meio dos Teus servos, por meio da Tua palavra, por meio da Tua glória, Pai. Em nome de Jesus, nos ajuda a compreender e a entender os Teus desígnios e nos ajuda, Pai, para reconhecer as Tuas verdades de forma humilde e gratos pelo Teu amor, pela Tua misericórdia, pela Tua compaixão. Em nome de Jesus nós te oramos e te agradecemos desde já por tudo. Amém. Meus irmãos, agora estamos na sessão seguinte, continuação do texto da semana passada. Nós vimos que alguns gregos foram atrás de Jesus em sua entrada triunfal em Jerusalém. O Senhor entrou triunfante em Jerusalém sobre um filho de uma jumenta. E a multidão aclamava ao Senhor Jesus, dizendo, Hosana, bendito que vem em nome do Senhor e que é rei. E aclamavam Jesus e receberam como um verdadeiro rei, um verdadeiro Senhor. Nós vimos como os fariseus foram movidos de uma decepção, de ódio, daquilo que há de pior no coração humano. Pecado enraizado agora transbordava diante daqueles homens com suas falas. Vocês não podem fazer nada, ver que o mundo vai diante dele. Todos agora seguem esse Jesus. E agora estaremos perdidos. Nós vimos decepção nos fariseus. E o texto imediatamente segue dizendo que alguns gregos que haviam ido ali adorar também pediram a Filipe para conhecer a Jesus. E eles queriam conhecer a Jesus. Isso foi um grande sinal. Esse foi um grande sinal que mostrava agora que a salvação havia chegado,
que o tempo havia chegado. O tempo da consumação dos séculos, o tempo pleno, a plenitude dos tempos havia chegado, pois agora o Evangelho não estaria mais restrito a um povo, mas agora a palavra de Deus se espalharia por todo o mundo. E aqueles gregos representavam isso. E a partir daquele momento nós vemos o Senhor falando, agora chegou a hora. Agora chegou a hora. E esse texto dessa manhã, meus irmãos, ele é um tanto complexo, um tanto difícil de entender e ao mesmo tempo tão grandioso e tão cheio de significado para nós, cristãos, que nós vemos uma coisa incrível. Em um momento está o Senhor Jesus sendo aclamado pela multidão. Todos cantando como cantavam quando o Cordeiro estava entrando no templo. Ele, que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, todos o recebiam cantando Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. E acrescentaram, e que é Rei de Israel. Assim que os gregos procuram o Senhor Jesus, agora temos uma mudança repentina. Nós vemos agora o Senhor Jesus angustiado, extremamente angustiado. Em um momento estava sendo aclamado pela multidão. Momentos depois, poucos instantes depois agora, o Senhor Jesus está angustiado. Segundo J.C. Ryle, são passagens como esta que fazem Pedro afirmar na sua segunda carta, no capítulo 3, que há certas coisas difíceis de entender. Há certas coisas que são difíceis, complexas. Isso acontece porque a revelação de Deus, a palavra de Deus que é inspirada, que é infalível, que é inerrante, aponta muitas vezes para o que nós não somos. Enquanto a palavra de Deus ela é infalível, nós falhamos. Enquanto a palavra de Deus é inerrante, nós erramos. A palavra de Deus muitas vezes aponta para coisas infinitas, porém nós somos finitos. A palavra de Deus aponta para coisas muito profundas muitas vezes. Infelizmente nós somos rasos e por isso não conseguimos compreender a magnitude, o tamanho. Mas nós devemos nos esforçar pela graça, com auxílio do Santo e Divino Espírito de Deus, para compreender e crer para a glória de Deus nos fatos da sua palavra. Nós devemos nos esforçar constantemente, buscar amar a palavra de Deus. Enquanto não amarmos a palavra de Deus, não nos debruçarmos, não poderemos entender de fato o que o Senhor quer nos revelar. Porque assim, esse é o meio que ele decidiu pelo qual ele ia reger a sua igreja, pela sua palavra. Bom, temos agora essa dualidade. Cristo sendo aclamado pela multidão e no instante seguinte, no versículo 27, ele diz, acompanhe comigo na sua Bíblia, versículo 27, agora a minha alma está angustiada. E o que direi? Direi, Pai, salva-me desta hora? Não, pois foi precisamente com este propósito que eu vim para esta hora. Essa passagem, meus irmãos, segundo D.A. Carson, ela é uma passagem análoga, semelhante à passagem de Jesus no Getsemane. Passagem que Cristo se encontra no Getsemane. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, também no livro de Marcos, no capítulo 14, para que nós possamos fazer a comparação correta. Marcos, capítulo 14, a partir do versículo 32. Marcos, capítulo 14, a partir do versículo 32. A palavra de Deus diz assim: então foram a um lugar chamado Getsemane. Ali Jesus disse aos seus discípulos: sentem-se aqui enquanto vou orar. E levando consigo Pedro, Tiago e João, começou a sentir-se tomado de pavor e de angústia. E lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Fiquem aqui e vigiem. E adiantando-se
um pouco, prostrou-se em terra e orava para que, se possível, lhe fosse poupada aquela hora. Olha, meus irmãos, que texto grandioso. O Senhor agora estava angustiado até a morte. Essa é a angústia de Cristo no Getsemane. Essa mesma angústia é apresentada logo quando o Senhor Jesus ouve que os gregos queriam vê-lo. Minha alma agora está angustiada. E que direi, Pai, salva-me desta hora. Não, pois foi precisamente com esse intuito, para essa hora que eu vim. E Cristo olha e diz, agora no Getsemane, a minha alma está profundamente triste até a morte. Fiquem aqui e vigiem. E adiantando-se um pouco, prostrou-se em terra e orava para que, se possível, lhe fosse poupada aquela hora. E dizia, Abba, que é o termo aramaico para pai. Abba, Pai, tudo te é possível. Passa de mim este cálice. Porém, não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. E voltando, achou-os dormindo. E disse a Pedro, Simão, você está dormindo? Não conseguiu vigiar nem uma hora. Vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Cristo orava, dizendo, Pai, se possível, passa de mim este cálice. Contudo, não seja feita a minha, mas a tua vontade. Versículo 39 do texto de Marcos continua. Retirando-se de novo, orou repetindo as mesmas palavras. Ele repete as mesmas palavras e voltando achou-os outra vez dormindo, porque os olhos deles estavam pesados e não sabiam o que lhe responder. E quando voltou pela terceira vez, Jesus lhes disse, vocês ainda estão dormindo e descansando? Basta, chegou a hora. O Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantem-se, vamos embora, eis que o traidor se aproxima. Que texto incrível, que texto perfeito e ao mesmo tempo extremamente triste, angustiante. O Senhor Jesus estava triste, angustiado até a morte. Nós vemos Cristo agonizando em vida. E a pergunta que fica é, o que pode ser tão terrível, o que pode ser tão doloroso, tão forte, a ponto de fazer o Senhor agonizar em vida? Está angustiado até a morte. O que pode ser tão forte para Cristo, para o Senhor? Devemos lembrar que Ele é santo, que Ele fez grandes sinais, milagres, prodígios, fez todas as coisas, expulsou demônios, curou enfermos, ressuscitou mortos. Afinal de contas, Ele é Deus. O que pode então ser tão terrível para Deus encarnado, está angustiado até a morte? O que pode ser tão forte? O que pode ser tão maligno a ponto de fazer esse efeito no Salvador? Agora o Senhor estava angustiado até a morte. Essa é uma grande verdade. Essa é uma verdade que ao mesmo tempo é tão triste que o Senhor passou. Ela é tão alegre e feliz para nós, porque Ele tinha que passar por isso. Era fundamental que fosse assim. Ele estava angustiado, porque Ele também é completamente homem, completamente Deus e completamente homem. Esse texto revela uma das grandes verdades, das grandes doutrinas do Evangelho, que não pode ser negada por nenhum verdadeiro crente. O Senhor Jesus é Deus, completo, completamente Deus. E Ele é completamente homem. Afinal, qual a fonte de tal angústia? Qual a razão para tal angústia? O texto diz, Cristo pediu ao Pai, Pai, se possível, passa de mim este cálice. Contudo, não seja feita a minha, mas a tua vontade. E ele repete, se possível, passa de mim este cálice. O Senhor estava para tomar o cálice. E a pergunta que fica é, qual o conteúdo deste cálice? O que continha aquele cálice para que angustiasse o Senhor? Para que entristecesse Deus? Para que a própria vida, Ele que é a luz, a vida, estivesse angustiado até a morte?
O conteúdo desse cálice, meus irmãos, é a ira de Deus contra o pecado e contra os pecadores. O conteúdo do cálice é a ira de Deus. Alguns homens se equivocam ao analisar esse texto de João, quando Jesus diz: a minha alma está angustiada, e o que direi? Achando que o que angustiava Cristo era o simples fato dele contemplar a cruz, saber que ia morrer, e estar ansioso e temendo aquilo. Se isso fosse verdade, meus irmãos, muitos outros mártires teriam sido muito mais corajosos que Cristo, porque marcharam para a morte, sem pensar duas vezes. E é fato que isso é uma grande blasfêmia. A morte física apenas não poderia fazer tal efeito com o Senhor Jesus Cristo. A morte física não podia tomar o Senhor de grande temor, a ponto de sua natureza clamar: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. O motivo de tal angústia é que o Senhor estava sentindo peso, o fardo dos nossos pecados. Os nossos pecados agora estavam pesando todos sobre ele. O pecado dos seus eleitos, dos seus filhos, das suas ovelhas, que ele disse: eu tenho ovelhas não só deste aprisco, mas também de outros. Todos os pecados dessas ovelhas agora estavam sendo imputados em Cristo. E ele estava agora carregando o peso para que nós pudéssemos estar leves agora. Ele estava carregando a condenação para que nós agora pudéssemos ser livres. Agora o mestre agonizava, porque o nosso pecado estava imputado nele, para que a sua justiça fosse imputada em nós. O Senhor já estava recebendo em vida a punição dos nossos pecados. Ele estava sofrendo desde já as angústias infernais. Essa, meus irmãos, é a sã doutrina da graça de Deus. Cristo levou sobre si as nossas fraquezas. Cristo levou sobre si as nossas transgressões. Ele levou sobre si os nossos pecados. Por isso ele foi traspassado. Por isso ele foi morto. Para que ele pudesse derramar sobre a sua igreja, sobre os seus filhos, a sua força, o seu amor, a sua misericórdia, a sua graça e, por fim, a sua salvação. Por isso que o Senhor agora estava angustiado até a morte. Portanto, meus queridos, sempre que sua alma, sempre que no seu coração, no seu íntimo, você se sentir angustiado, triste, lembre-se que em Cristo temos grande socorro. Como está escrito na carta aos Hebreus, capítulo 4, versículos 14 a 16, dizem: tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que adentrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Porque não temos sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Portanto, aproximemo-nos do trono da graça com confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça para ajuda em momento oportuno. Então, sempre que você estiver angustiado, triste, sempre lembre-se: Cristo pode te socorrer, pois Ele mesmo entregou a sua vida na cruz e padeceu aquilo que nós não tínhamos condições de padecer. Em tudo Ele foi tentado, mas sem pecado. O Senhor é santo, o Senhor não falha, o Senhor não erra. Ele não errou o alvo. Ele viveu sem pecado, perfeitamente. Muitas vezes nós podemos pensar: olha, a gente passa por muitos conflitos internos. Nossa mente luta contra a nossa própria mente, pensando: meu Deus, como posso ter pensamentos como esse? Como a minha mente pode imaginar coisas tão tolas, tão malignas? Ou em outros momentos nós podemos pensar como nós
podemos não confiar, como nossa alma pode estar tão angustiada, lembre-se que em Cristo você tem socorro para isso. Lembre-se também que nem todo conflito, meus irmãos, nem todo conflito interno, nem tudo aquilo que você passa é necessariamente um sinal de que você foi abandonado por Deus. Nem todo conflito que você passa é sinal de que somos menos agraciados do que outros irmãos. Porque todos nós passamos por conflito. E esse versículo, na verdade, nos ensina um grande conforto que temos em Cristo. Porque Ele mesmo estava angustiado até a morte. Ele mesmo estava angustiado até a morte. E tudo isso por amor. E tudo isso porque Ele ia entregar a sua vida em nosso lugar. Porque Ele estava recebendo em si mesmo a punição pelos nossos erros, pelos nossos pecados. Nós vemos também que mesmo em grande angústia e conflito, o Senhor ele não recua da sua missão. Acompanhe comigo no versículo 27. Agora minha alma está angustiada. E o que direi? Pergunta retórica. E o que direi? Eu direi então, Pai, salva-me desta hora? Não. Pois foi precisamente com este propósito que eu vim para esta hora. O Senhor não recuaria, senão que tal conflito, tal angústia é necessariamente parte importante dessa missão. Tudo fazia parte da sua missão divina, salvífica, redentora. Eu vim precisamente para essa hora. São as palavras de Cristo. E a pergunta é, mas que hora é essa? Que hora é essa, então, que o Senhor está dizendo, eu vim precisamente para esta hora? Nós vemos que essa expressão agora passa a se repetir. No versículo 20, nós vemos, ora, entre os que foram para adorar durante a festa, havia alguns gregos. Estes se dirigiram a Filipe, que era de Betsaida, da Galileia, e lhe pediram, Senhor, queremos ver Jesus. Filipe foi dizê-lo a André, e André e Filipe comunicaram a Jesus. Então Jesus se dirigiu a eles, dizendo, a resposta de Jesus é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. João capítulo 12, versículo 27. É chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Essa é a hora que havia chegado. Agora, Cristo diz, eu vim precisamente para esta hora. Que hora é essa então? Versículo 28. Pai, glorifica o teu nome. Eu vim precisamente para essa hora. Agora olha o que Cristo diz. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu. Eu já o glorifiquei e ainda o glorificarei. Essa é a hora. O Senhor veio para glorificar o nome do Pai. E agora estava chegando o tempo de tudo isso ser consumado. A voz de Deus ecoa sobre a terra. Isso acontece apenas em 3 passagens. Quando Cristo é batizado, na transfiguração, quando aparecem Moisés e Elias, e nesse momento agora. Essa passagem grandiosa, a voz de Deus, o Senhor, que tem voz como de trovão, agora fala, eu já o glorifiquei e ainda o glorificarei. Foi para isso que Cristo veio, para glorificar o nome do Pai. Isso revelava, primeiro, que o Pai esteve com o Filho em todos os momentos do seu ministério. Isso revelava que o Pai atestava cada passo do ministério de Cristo. Jesus glorificava o Pai em cada ação perfeita dos seus ofícios. Mas agora também apontava para o momento em que o Pai desampararia o Filho. Este é o grande e principal e mais terrível suplício. Na cruz, Deus, o Pai, desamparou Cristo, o Filho, para que nós fôssemos amparados pelo seu amor, pela sua misericórdia, pela sua graça. Na cruz, Cristo exclama, Eli, Eli, lama sabachthani,
Significa, Deus meu, por que me desamparaste? Vocês sabem por que significa isso? Porque Cristo disse isso? Porque Ele estava levando os nossos pecados. E significa que se o Pai desamparou o Filho por causa dos nossos pecados, porque nossos pecados foram imputados nele, e a sua justiça agora é imputada em nós, de graça, significa que nunca, jamais seremos desamparados. Porque Cristo já foi desamparado pelo Pai, para que nós tivéssemos perfeito e eterno amparo. O Filho glorificou o Pai em tudo. Mas agora ele estava para tomar o cálice da ira de Deus. Ser desamparado por Deus e entregue à própria sorte para sofrer a pena divina é o pior dos suplícios. Nós lemos na Escritura que Deus tem suportado os vasos de ira com muita longanimidade, com muita paciência. Deus suporta os vasos de ira preparados para a perdição. Mas chegará um dia, quando a sentença for proclamada, quando o juízo for proclamado, que Deus não mais agirá com paciência, com longanimidade para com estes, senão que a ira agora descerá. O furor da ira de Deus sobre eles. O mesmo cabe a nós. O mesmo nós merecemos tal ira. Mas nós somos agraciados por Deus, porque Cristo sofreu esse suplício em nosso lugar. Porque Cristo foi esmagado, moído pelas nossas transgressões. O capítulo 53 de Isaías diz que o Senhor se agradou de moê-lo, fazendo-o enfermar. A verdade é que nós nunca seremos desamparados, porque o Senhor já foi desamparado na cruz. A multidão, versículo 29, a multidão que ali estava e que ouviu aquela voz dizia ter havido um trovão. Outros diziam, foi um anjo que ele falou. De fato, a voz do Senhor é como voz de trovão. Mas não foi por isso que aqueles homens acharam que havia tido um trovão ali. João descreve uma divisão que ocorre nesse momento. Quando o Pai fala, eu já o glorifiquei e ainda o glorificarei. João descreve dois grupos, um que dizia ter ouvido um trovão e outros que diziam ter ouvido a voz de um anjo. O primeiro grupo era totalmente cético. Não foi porque a voz não foi clara, mas porque a natureza pecaminosa desses homens impediam eles de enxergar a realidade plena que Deus atestava o ministério de Cristo. Que Deus falava agora, audivelmente, com o povo. Eles eram céticos. Assim como os homens ainda hoje costumam olhar para a criação e dizer, não há Deus, é fruto do acaso. Esses homens ouviram a voz do Senhor do céu e eles não reconheceram que vinha de Deus. O segundo grupo acreditava ser um anjo. Será que foi um anjo que disse, que falou com a voz tão forte? Eles acreditavam nisso porque eles não conseguiam compreender a grandiosidade daquele momento. Eles não conseguiam compreender que o próprio Deus falava dos céus. Isso porque eles também eram pecadores, assim como nós. É possível que haja um terceiro grupo, um grupo menor, certamente, de crentes fiéis que já acompanhavam o Senhor Jesus Cristo, que de fato entenderam. Mas o evangelista João, ele foca naqueles que, de uma forma má, endureceram o coração de tal ponto que negaram evidência clara, direta e pública da voz de Deus que trovejava do céu. Versículo 30. Então Jesus explicou, não foi por minha causa que veio esta voz, e sim por causa de vocês. Veja, ao mesmo tempo que o Senhor está angustiado até a morte, Ele ainda se preocupa com os seus eleitos para explicar cada detalhe da sua redenção. Não foi por minha causa que veio esta voz.
É óbvio que não foi por causa de Cristo, afinal, ele sabe todas as coisas. Ele estava com Deus o tempo todo, em nenhum momento havia se separado do Pai. Mas o que ele diz é, foi por vocês. Foi por nós, para que creiamos que ele veio do Pai. Para que todos creiam que ele veio do Pai. O próprio Pai dava testemunha com voz audível. O Pai falou duas coisas. Primeiro ele disse, eu já o glorifiquei. Senhor Jesus, eu vim para glorificar o teu nome, Pai. E o Pai fala, eu já o glorifiquei, meu próprio nome. Significa que o Pai atestava, recebia como plena, verdadeira e correta a obra de Cristo. Toda a obra ministerial do Senhor Jesus Cristo. Significa que o Filho havia cumprido tudo aquilo que o Pai tinha ordenado, cada um dos passos até aquele momento. Significa dizer que Deus foi glorificado no Filho, que o Pai foi glorificado em Cristo, em cada ato, em cada passo que ele deu na terra. Segundo o Senhor disse, e ainda o glorificarei. Meu nome ainda será mais uma vez glorificado. Significava que o Senhor receberia agora o sacrifício do Filho, como louvor da sua própria glória. Seria muito mais glorificado com os frutos da semente que morreria. O Senhor tinha proclamado a parábola da semente. Olha, se um grão de trigo cair no chão e ficar só, não tem efeito algum. Mas se a semente morrer, germinar, ela produz muito fruto. Agora o Senhor Deus está dizendo, olha, eu ainda glorificarei, porque a semente vai morrer, o filho vai morrer, e muitos frutos surgirão. E muitos frutos sairão desta semente. E meu nome será glorificado por cada um dos pecadores que se arrepende, por cada um dos meus filhos, dos meus eleitos, que chegarem até mim. Assim, o nome de Deus é glorificado. Assim, como a Escritura diz, há festa nos céus quando um pecador se arrepende. Mas o alvo da festa não é o pecador. O alvo da festa é aquele que faz o pecador se arrepender. Ele que é o Senhor da festa. Ele é que é digno de glória, de louvor, de honra. O Senhor estava passando por esse momento agora terrível, de angústia, para que o nome do Pai fosse glorificado. E quando o nome do Pai fosse completamente glorificado, significa que a sua obra agora estaria totalmente consumada. Que a redenção havia chegado para o povo de Deus. Versículo 31. Jesus diz, chegou o momento de este mundo ser julgado. Chegou o momento desse mundo ser julgado. E agora o seu príncipe será expulso. Chegou o momento de este mundo ser julgado. Aqueles homens pensaram que, ao levar Cristo à cruz, eles estariam julgando a Cristo. Como um homem que tentou ser rei de Israel. Como um homem que foi um blasfemo, que tentou usurpar o nome de Deus. Na verdade, meus irmãos, o mundo estava sendo julgado na cruz de Cristo. Cristo recebia de uma vez por todas os castigos que cabiam a nós, os eleitos. E ao mesmo tempo ele julga os réprobos, os reprovados, que tomarão futuramente do cálice merecido da ira de Deus. Porque não há outra forma de haver salvação, senão que, se o Senhor não levou os seus pecados na cruz, se você não creu verdadeiramente para a salvação, o cálice de Deus ainda estará cheio para você no grande dia do juízo. Significa que não há mais esperança para os ímpios, que não há esperança para aquele que não está nele, para aquele no qual ele não levou os seus pecados na cruz. Pois só em Cristo os pecadores podem ser justificados. Chegou o momento de ser julgado esse mundo.
Essa expressão julgado significa chegou o momento de colocar ordem. Esse é o significado de julgado. Reordenar as coisas. As coisas estão desajustadas e agora elas serão colocadas de novo no caminho correto, em ordem. E agora o seu príncipe será expulso. Esse príncipe é o diabo, a velha serpente, Satanás. Ele também achava que a cruz era um sinônimo de vitória sobre Cristo. Mas era, na verdade, sua sentença de derrota eterna. Na cruz se cumpre o proto-evangelho, aquilo que Deus já havia pregado para Adão e Eva, os nossos primeiros pais, lá no Éden. Eu vou enviar o Filho, e ele vai pisar a cabeça da serpente. Ele lhe ferirá a cabeça, e ela lhe ferirá o calcanhar. Agora Cristo estava tendo seu calcanhar ferido. Agora o Senhor já sofria o amargo suplício do pecado, da ira de Deus. Mas agora Satanás estava sendo expulso. O Senhor estava colocando em ordem tudo. Afinal, Ele é o Senhor. Ele é o Rei. O diabo tentou usurpar o trono. Mas agora o Senhor disse, chegou o momento desse mundo ser julgado, das coisas serem colocadas em ordem, porque Ele agora se assentaria de volta no seu trono. O trono que lhe pertence. E mesmo sendo Deus, Ele não usou por usurpação ser igual a Deus. Antes mesmo, Ele se humilhou. E aqui estão os estágios da sua humilhação. O Senhor foi humilhado, afligido até a morte. Mas agora Ele reaveria o seu trono. Ele sentaria de volta no seu trono para sempre. Na cruz, o Senhor esmagou a cabeça da serpente. E os seus seguidores também venceram o diabo. Convido você a abrir o livro de Apocalipse, capítulo 10. Perdão, capítulo 12, os versículos 10 e 11. Apocalipse 12, versículos 10 e 11. Então ouvi uma voz forte do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Eles o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. E mesmo diante da morte, não amaram a própria vida. Veja como está totalmente ligado àquilo que o Senhor disse antes. Aquele que ama a sua vida nesse mundo, ele perde-a. Mas aquele que odeia a sua vida nesse mundo, ele tem de fato a vida eterna. Versículo 12. Por isso alegrem-se, ó céus, e vocês que neles habitam. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vocês, cheio de fúria, sabendo que pouco tempo lhe resta. Outra passagem é dito: então ouvi uma voz forte no céu proclamando: agora veio a salvação, o poder e o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador dos nossos irmãos. E o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Ele foi expulso. Ele foi expulso. Nós vencemos por causa do sangue do Cordeiro. Agora o diabo ele não teria mais poder de enganar as nações. E uma das grandes evidências disso é a presença do mundo gentílico, dos gregos ali, que agora estavam vindo falar de Cristo, ainda naquele momento. Assim como nós hoje ouvimos falar do Senhor. Essa é uma das grandes evidências. Versículo 32 do nosso texto essa manhã diz: e eu, quando for levantado da terra,
atrairei todos a mim. Ele dizia isto, significando com que tipo de morte estava para morrer. Eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. Agora o Senhor, mais uma vez, usa essa expressão como ele usou com Nicodemos. Olha, eu vou ser levantado, assim como Moisés levantou a serpente no deserto. Importa que o Filho do Homem seja levantado. E nós sabemos a história das serpentes abrasadoras. O povo de Deus pecou no deserto e o Senhor enviou serpentes abrasadoras em que elas mordiam as pessoas, picavam as pessoas e elas estavam morrendo. E houve grande morte naquela época. Houve muita morte. E o povo se voltou para Moisés e pediu: Moisés, fale com Deus, porque estamos morrendo. Moisés orou ao Senhor e o Senhor disse: faça uma serpente de bronze, coloque-a numa haste e diga ao povo que todo aquele que for picado, for mordido pela serpente, olhe e creia que ela pode curar. Quando você olhar para a serpente, você será salvo. E o Senhor Jesus disse para Nicodemos: olha, assim como a serpente foi levantada no deserto, importa que eu também seja levantado. Para que todo mundo que mirar em mim, na cruz, seja curado do veneno da serpente. Está pecado e as suas consequências. O pecado leva à morte. Mas o antídoto está em Cristo. Só uma forma de ser salvo, meus irmãos, é mirando naquele que foi levantado no madeiro. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, nós devemos olhar para Cristo, levantado na cruz do Calvário. E só assim seremos, de fato, salvos, libertos do nosso pecado, libertos da condenação. Ele dizia isto significando com que tipo de morte estava para morrer. Ele seria levantado na cruz para que nós não passássemos por isso. Ele se fez maldição em nosso lugar. Está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Ele se fez pecado em nosso lugar para que nós não passássemos por tal condenação. Versículo 32, Jesus fala: e eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. É isso que o Senhor fala. Quando eu for levantado no deserto, atrairei todos a mim. Que Jesus não está pregando universalismo, que todos serão salvos, porque ele diz: olha, atrairei todos a mim. Não. Esta profecia está se cumprindo até os dias de hoje, quando os homens ouvem o Evangelho, se convertem, recebem a graça de Deus, são chamados pelo Evangelho, eles são atraídos ao Senhor. A cada dia homens têm sido atraídos por Cristo. E ainda haverá um momento, um cumprimento final destas palavras. Um dia todos estarão diante do grande trono branco. O Senhor estará sentado no seu trono, pois ele venceu, pois ele é vencedor, e todos serão atraídos para ele naquele grande dia. Esse é o cumprimento final da sua palavra. Na cruz o Senhor atrairia todos a ele. Sejam aqueles que receberiam da sua salvação, mas também aqueles que não receberiam. O Senhor atrairia aqueles para o grande julgamento também. Apocalipse, capítulo 20, versículos de 11 a 15 diz: vi um grande trono branco, e aquele que está assentado nele. A terra e o céu fugiram da presença dele, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, que estavam em pé diante do trono. Então foram abertos livros, ainda outro livro, o livro da vida foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que estava escrito nos livros. O mar entregou os mortos que nele estavam. A morte e o inferno entregaram os mortos que neles havia. E foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado no lago de fogo. Aqui está a grande verdade, meus irmãos. Ele atrairá todos a si. Assim como Charles Spurgeon diz, ele é o grande nivelador do universo.
Naquele grande dia, todos, pequenos, grandes, reis, escravos, livres, todos, pobres e ricos, estarão diante do grande trono do Senhor. Diante do grande trono branco. E todos serão atraídos para aquele dia. Diante dele, absolutamente todo joelho se dobrará. Diante dele, todo homem reconhecerá que ele é Deus. Porém, meus irmãos, nós devemos nos apegar a ele no dia de hoje. A gente deve se apegar a ele agora. É nesse momento, pois ainda há esperanças. Porque só em Cristo há esperanças. Só enquanto ainda estamos vivos, há esperança de recebermos da sua graça, da sua misericórdia, para que pela sua graça, pelo seu amor, nós estejamos à sua direita naquele grande dia. À sua direita. Convido você a abrir comigo o livro de Mateus, capítulo 25. Mateus 25, os versículos 31 a 34. Diz assim: quando o Filho do Homem vier na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Todas as nações serão reunidas em sua presença. E ele separará uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. Porá as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham, benditos do meu Pai. Venham herdar o reino que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. Já no versículo 41 do mesmo texto é dito: então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: afastem-se de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Como lemos no texto do Apocalipse, essa é a segunda morte. Meus irmãos, o Senhor nos convida a Ele nesse momento. O Senhor nos convida a experimentar do seu amor, da sua graça, da sua misericórdia. Ele que foi desamparado na cruz, convida você a não ser mais um desamparado, a estar eternamente amparado por Deus. Se você confiar em Cristo, nada, absolutamente nada nem ninguém pode mudar essa situação. De que você estará amparado à direita do Pai, à direita do Filho, naquele grande dia. Mas se não, nós vimos que a segunda morte, não mais só a morte física, mas agora a condenação, também espera. O lago de fogo e enxofre. O Senhor nos chama para experimentar da sua graça, do seu amor. O Senhor nos chama para viver em verdadeira santidade. Buscando a sua glória, buscando o seu louvor, fazendo aquilo para o qual nós fomos criados para fazer. Nós somos criados para as boas obras, para glorificar ao nosso Deus. Só assim temos de fato utilidade diante de Deus. Quando nós glorificamos a Deus por quem Ele é e pelo que Ele fez. Amém. Vamos orar. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós te damos graças, Pai, e te pedimos que o Senhor nos ajude a entender Tua Palavra, nos ajude a entender a profundidade do Teu Evangelho, que o Senhor passou, que o Senhor decidiu fazer em nosso lugar. Nós te louvamos, Pai, porque grande é o Teu amor, incontável, infinito. Não podemos medir, esquadrinhar, não podemos, Pai, sequer imaginar o tamanho, Pai, da Tua glória, o tamanho da Tua misericórdia. Quando o Senhor decidiu nos salvar, quando o Senhor decidiu, Pai, enviar o Seu Filho, o único que estaria apto para acalmar, aplacar a Tua justiça. Por isso nós te louvamos, nós te bendizemos, Pai, e reconhecemos que só o Senhor é Deus, só o Senhor é santo, só o Senhor, Pai, tem feito tudo por nós. Obrigado, Senhor,
Nos ajuda a aplicar a tua palavra nos nossos corações. Nos ajuda a viver de forma plena, de forma santa. É assim que eu te oro. Te agradeço em nome de Jesus. Amém.